Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. O ano ainda não acabou, e vou dizer isso em primeira mão. Acredito que ainda veremos o Bitcoin bater nos 6 dígitos antes de 2023 terminar. Isso mesmo, este ano. Se você observar bem, uma bandeira de alta está se formando com uma leve queda inclinada, e quando ela romper o nível de resistência em torno dos 73 mil dólares, o Bitcoin deve disparar para os 100 mil dólares rapidamente, sem enrolação. Claro, isso tudo considerando que nenhum imprevisto entre no caminho, nenhum acidente ou algo que quebra o mercado de surpresa. E, pensando bem, sempre existe uma boa chance de que algo assim aconteça em algum ponto dos próximos 18 meses, talvez no próprio mercado de ações, que anda instável, ou em outro setor importante. E é aí que os gênios dos governos entram em cena, despejando incentivos para segurar a economia, e o Bitcoin é que pode acabar se beneficiando de tudo isso. Segundo Larry Leopard, fundador da Leopard e sócio da Equity Management Associates, o caminho para o Bitcoin está cada vez mais aberto, com uma chance real de ele superar a marca dos 100 mil dólares ainda este ano. Mas e depois? Bom, ele aponta que se o Bitcoin quebrar sua resistência atual e ultrapassar sua máxima histórica, o próximo passo é a tão esperada fase de descoberta de preço. Nesse ponto, geralmente vemos um aumento significativo no preço, com ganhos acontecendo de forma bem rápida. Larry ainda destaca que, considerando o momento econômico atual, o Bitcoin pode ser visto como um porto seguro cada vez mais atraente para investidores, o que também deve aumentar a demanda e, consequentemente, valorizar ainda mais o ativo. Hoje, estamos, literalmente, na maior bolha do mercado de ações de todos os tempos. Pode ser que ela ainda cresça mais, mas uma hora vai estourar, e segundo Larry, quando isso acontecer, as consequências serão graves. Ele acredita que, quando o mercado de ações começar a afundar, vai faltar comprador para sustentar os preços. Resultado: queda. E das feias. Esse cenário, no entanto, pode ser extremamente positivo para o Bitcoin. Segundo Larry, se as pessoas perderem a confiança no dólar, haverá uma corrida para trocá-lo por ativos que elas considerem mais seguros. E se o Fed continuar imprimindo dinheiro para salvar o governo e comprando títulos, é possível que vejamos até mesmo uma hiperinflação, quando a moeda começa a perder valor de forma acelerada, quase se tornando inútil. Nessa situação, é natural que as pessoas comecem a buscar alternativas de proteção, e é aí que o Bitcoin ganha força. Isso pode levar seu preço a patamares absurdos, quem sabe até entre os 200 mil e 1 milhão de dólares, caso a economia entre em uma espiral de desvalorização, como Larry prevê. E fica aí o convite. Lucra comigo e não deixe de assistir até o final deste vídeo para acompanhar o que mais Larry Leopard tem a dizer sobre o estado atual do Bitcoin e suas previsões para o futuro. Ah, e antes que eu esqueça, aqui vai um lembrete rápido. Só uma pequena porcentagem de vocês que assiste ao canal está inscrita. Então se curte conteúdo que te deixa por dentro do que importa no mundo cripto, já clica em inscrever-se aqui no Lucra Comigo e dá aquela força. É de graça, e você sempre pode mudar de ideia depois. Dito isso, abre aspas. No mês passado, o déficit federal americano surpreendeu até os mais pessimistas. Os números divulgados pelo governo federal estavam na casa dos 380 bilhões de dólares, quando o esperado era algo em torno de 290 bilhões. E aí, você já imagina o impacto, né? Ouro e prata dispararam como foguete. Claro, não dá para pegar esse valor mensal e multiplicar por 12 para ter uma previsão anual exata. Mas o ponto aqui é que esses números deixam claro que o governo está perdendo o controle das contas, e ninguém nos altos escalões parece querer realmente abordar esse problema de frente. Basta ver os debates presidenciais. Uma única pergunta sobre a situação fiscal, o balanço econômico do governo ou o impacto desse déficit explosivo. Nada. Parece que tocar nesse tema é proibido, mas a verdade é que há um trem desgovernado a caminho, e quando ele descarrilar, vai ser um desastre daqueles. Fecha aspas. Larry Leopard está até escrevendo um livro sobre isso, e a ideia central é bem simples. Você precisa garantir ativos que não podem ser desvalorizados, porque, com base no que já vimos em momentos de crise, o padrão é sempre o mesmo. Governos imprimem dinheiro descontroladamente, enquanto as moedas perdem valor e as dívidas aumentam. É isso que vimos após a crise de 2008 com o quantitative easing, o famoso afrouxamento quantitativo. Na época, o balanço do Fed pulou de menos de 1 trilhão para 3 trilhões de dólares em 3 anos. Depois, subiu para 9 trilhões, retornou para 7 trilhões de dólares com Powell, e agora quem diga que o próximo passo levaria esse valor para algo em torno dos 25 trilhões.
Se antes a chance de uma hiperinflação era vista como mínima, hoje já podemos falar em um risco de 10% a 20%. E isso ocorre quando as pessoas começam a perder a confiança no valor do dinheiro, preferindo qualquer outra coisa que não seja moeda nacional. Imagine o seguinte cenário: se o mercado de ações despencasse 40%, ou se os títulos americanos sofressem uma grande liquidação com aumento brutal dos juros, o Fed acabaria sendo forçado a comprar esses títulos. E qual o impacto disso no Bitcoin? Simples. É um caminho para o Bitcoin alcançar os 200 mil, e quem sabe até $1 milhão, se a impressão de dinheiro for levada ao limite. Na prática, o Fed já deu alguns sinais nessa direção. Oficialmente, não estão imprimindo mais dinheiro, mas eles diminuíram o ritmo do aperto quantitativo, de $60 bilhões por mês, reduziram para $25 bilhões. Estão preparando o terreno, sabe? E é muito provável que, neste ano ainda, vejamos mais cortes de juros, talvez em 2 ciclos de 50 pontos base cada. A razão? Os gastos com juros estão corroendo o orçamento deles. Eles já criaram uma narrativa para justificar esses movimentos, usando a velha desculpa dos mandatos de inflação e desemprego. Mas, como o próprio Larry explica, existe um terceiro mandato não oficial, mas crucial para o Fed: garantir que os mercados financeiros funcionem. Quando isso entra em jogo, como vimos em março de 2020, o foco muda totalmente. Quando o mercado de títulos entra em crise, é aquela hora em que o Fed, sem opções, injeta uma quantidade massiva de liquidez. O que muitos especialistas apontam, e eu concordo, é que o cenário está cada vez mais próximo de uma virada drástica. Powell, assim como outros líderes do Fed, em breve terá seu próprio momento decisivo, como o famoso whatever it takes de Mario Draghi, quando precisará agir rápido e injetar liquidez sem precedentes. E como saberemos que esse momento chegou? Simples. Quando o dólar começar a despencar e o Bitcoin a explodir. Falando em movimento, olha só quem resolveu apostar no apoio da comunidade cripto: Donald Trump. À medida que as eleições americanas se aproximam, com votos antecipados já rolando, ele se lança com promessas que estão deixando os bitcoiners e entusiastas de cripto bastante animados. Recentemente, ele publicou no Truth Social e no X, o antigo Twitter, prometendo impulsionar a mineração de Bitcoin nos Estados Unidos e desmantelar o que ele chama de guerra contra as criptos, liderada pela vice-presidente Kamala Harris. O objetivo? Transformar os Estados Unidos em uma referência global em ativos digitais. Trump ainda deu uma mexida na comunidade cripto ao prometer o perdão de Ross Ulbricht, o fundador do Silk Road, um movimento que muitos encaram como uma defesa da liberdade financeira, uma das bandeiras do Bitcoin. Agora, voltando à análise de Larry Lepard, ele ressalta que, em se tratando do preço do Bitcoin, estamos prestes a ver um rompimento importante. As clássicas bandeiras de alta sinalizam um salto que pode levar o BTC para a faixa dos $80 mil, 90 mil e, quem sabe, até romper a marca de $100 mil. E olha que ele fala isso sem sequer considerar um acidente ou um grande evento de mercado. Segundo ele, a probabilidade de uma ruptura nos próximos 18 meses é alta, seja no mercado de ações ou em algum outro setor que trará as famosas bazucas de liquidez. Com essa expectativa de que o Fed continue a reduzir as taxas e o governo siga girando os pratos para manter o mercado aquecido, Larry reforça que ainda assim o cenário pode ficar complicado. Basta um prato cair e iniciar um efeito dominó, e tudo pode sair do controle rapidamente. Nesses cenários, o mercado de ações cai forte, e o fluxo de dinheiro migra para ativos de curto prazo, em busca de rendimentos mais seguros. O problema? Há muita dívida de curto prazo e pouca demanda por títulos de longo prazo, um desequilíbrio que só se agrava. Então, é o seguinte: aqueles que ainda estão segurando dívidas de longo prazo do governo dos Estados Unidos estão basicamente na posição de otários da mesa, sabendo que esses títulos vão perder valor e estão começando a cair fora. Esse movimento de retirada é justamente o que ocorre em países emergentes quando entram em crise de dívida. O país passa a financiar sua dívida somente no curto prazo, porque qualquer pessoa com o mínimo de noção evita segurar a dívida de longo prazo de um país quebrado e fora de controle. E sim, é aí que os Estados Unidos estão caminhando. Alguns acham que os Estados Unidos são intocáveis por serem a moeda de reserva mundial, com o exército mais poderoso do planeta. Mas, como bem observou Larry, seguir as mesmas políticas ruins que países emergentes seguem vai levar aos mesmos resultados: a desvalorização extrema da moeda. E, como sempre, estamos aqui para abrir seus olhos para o que pode estar por vir e ajudar a proteger o seu patrimônio de qualquer tempestade econômica. Apesar desse cenário difícil, Larry é otimista e vê na tecnologia uma verdadeira salvação.
A internet está começando a desmantelar o antigo controle das informações e está dando voz a novas perspectivas, como a deste canal, o Lucra Comigo. Temos hoje um ambiente onde os questionadores, como Joe Rogan, Tucker Carlson e muitos outros, podem romper com as narrativas convencionais da mídia. Isso é incrivelmente poderoso e é algo que vai transformar a maneira como enxergamos e lidamos com o sistema atual. Levando essa ideia adiante, pense no Bitcoin. Ele representa um novo tipo de dinheiro, livre, descentralizado e justo, e é essa revolução financeira que muitos acreditam que pode libertar a sociedade do controle dos bancos e governos. Para Lowry, o Bitcoin tem o poder de proteger a liberdade financeira e dar mais independência às pessoas nesses tempos de transição intensa. Para dar uma visão maior do que estamos vivendo, Lowry chama isso de quarta virada, um conceito em que a sociedade passa por transformações radicais e os sistemas antigos dão lugar a novas estruturas. Tivemos a Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Americana, e hoje estamos em uma era que redefine tudo ao nosso redor. A invenção da escassez digital, por meio do Bitcoin, é tão revolucionária quanto o surgimento da imprensa, do telégrafo ou do voo. A mudança é intensa, e a tecnologia, com o Bitcoin à frente, é o motor que impulsiona essa nova era. E aí? Concorda com essa análise? Deixa um comentário me dizendo o que você pensa. Se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!